Oi, bom dia, meninos. A tia Fabiana voltou para explicar uma atividade de matemática que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, os pais de vocês estão sabendo. Eram alguns probleminhas de matemática e a maioria já respondeu. Agora a tia Fabiana vai relembrar com vocês o que é adição, subtração, que a gente já trabalhou em sala de aula, e logo em seguida a gente vai corrigir a atividade, certinho? Então vamos lá. Primeiramente, a gente já tá com saudade, né? Coloquei aqui a fotinha da gente de 2 dias muito especial que a gente passou junto, né? Aqui o dia que a gente foi conhecer a Casa Padre Silvestre, aqui no Dia da Mulher. Então, assim, só para mostrar, para falar para vocês que eu tô com muitas saudades, mas eu quero que vocês se cuidem, para logo logo a gente poder voltar para a escola, todo mundo saudável, bem, tá bom? Então, aqui coloquei essa fotinha só para mostrar para vocês tanto que eu tô com saudade, tá bom? No próximo slide, a Fabiana colocou resolvendo probleminhas de matemática. Adição. O que é adição? Qual que é o símbolo da adição? Adição é a mesma coisa que a continha de mais. Lembra que a tia falou? Continha de mais ou continha de adição. Por que é importante saber que também se chama adição? Porque muitas das vezes o professor vai ensinar continha de adição, aí o aluno fica perdido, né? Então ele precisa entender que continha de mais é a mesma coisa que adição, porque mais é o sinalzinho. Olha como é que é o sinalzinho da continha de mais, vocês estão vendo? Uma cruzinha, tipo, a Biana costuma falar que é uma cruz, né? O sinal da adição, sinal da continha de mais. Olha aqui a cruzinha. Então, adição, total, tudo junto, soma, somar, mais, combinado, ambos ao aumentar. O que significa que a tia Fabiana vai resumir? Total. Continha de mais é aquilo que você vai somar, agregar, né? Você pega um valor e soma com o outro. Por exemplo, tende a aumentar. A continha de adição não diminui, ela aumenta. Você vai somar, acrescentar algo. Por exemplo, lá na sala a tia Fabiana ensinou o seguinte, para não ficar contando tudo nos dedinhos, a tia Fabiana ensinou assim, a continha é 8 mais 8. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar 8 no dedo? Não, até porque você não tem 16 dedinhos, né? Então a tia Fabiana ensinou assim, 8 dedinhos, oito mais 8. 8 na cabeça, né, que a tia Fabiana falou. Aí o 8 você põe na mão. Aí você conta pra frente. Por exemplo, 8 mais 8. 8 na cabecinha, gravou o 8 lá, né, que eu falo assim, grava o 8 aí, não deixa ninguém te roubar. 8 na cabeça e 8 na mão. Vamos lá, depois aí você vai contar depois, porque 8 você já tem na cabeça, não já? 8 tá na mão. 8 tá na mão. 8 na cabecinha, 8 na mão. Depois do 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, toda continha que você for fazer de mais, você grava um número na cabeça e o resto você continua. Ah, tia, mas é 14 mais 5. Pega o 14, que é o maior. Sempre eu falo para gravar o maior na cabeça, porque fica mais fácil. 14 na cabeça e 5. Vamos depois do 14. Depois do 14, porque 14 você já tem. Depois do 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então você tenta sempre gravar o maior número na cabecinha. Olha aqui a continha que a tia Fabiana colocou aqui do lado, ó. 8 mais 2. 8 é o maior, então você grava ele na cabecinha, certo? 8, 2 na mão. 2 na mão. Depois do 8, 9, 10. Olha o resultado, ó. 10. Então fica muito mais fácil quando você grava um número na cabeça, que você continua a partir dele. Entendido? Ó, 8 lápis na lata, que tem 8 lápis na lata, mais 2 na mão dela. Ela já gravou o 8 na cabecinha dela. E 2 ela já tem 9, 10, que é o total. Chama total, na adição chama total. Deu quantos lápis? 10 lápis. Vamos passar para o próximo slide. No próximo slide, aqui está falando quais são os termos da adição. Por exemplo, o primeiro número chama parcela, o de baixo também que chama parcela, e o resultado que der lá embaixo chama soma ou total. Pode chamar soma ou total. Toda vez quando vocês forem armar uma continha, lembra que a tia Fabiana cobra para colocar esse tracinho? Por quê? Porque esse tracinho é a mesma coisa do igual, mas quando você arma a continha, não tem o sinal de igual, mas o tracinho, este tracinho substitui o sinal de igual. Então,
Por isso que eu falo assim, vamos armar a continha. 20 mais 12 é difícil, né, tia? Arma a continha. Toda vez que você tiver dificuldade de somar os números, você arma a continha. O que é armar? Colocar número embaixo de número. Porque quando você arma ela, fica mais fácil. Né? Você vai somar número com número, número com número. Outra coisa importante que eu sempre falo em sala de aula. Quando você for armar a continha, prestar atenção para os números estarem sempre na mesma direção. Porque se você colocar um número lá embaixo do outro, o resultado vai dar errado. A gente já teve exemplo disso dentro de sala de aula, que aluno somou, não colocou o número embaixo de número e na hora o resultado deu errado. Então, quando você for armar a continha, colocar número embaixo de número. E sempre a gente começa a resolver uma continha da direita para a esquerda, no caso da unidade. Sempre começar a resolver da unidade. Lembra que a gente estudou lá no quadro de valor lugar? Então, sempre começa da direita, nunca da esquerda. Adição com reserva, a gente já estudou lá em sala de aula. O que é adição com reserva, tia Fabiana? É quando você tem um número que ele passa de 10. Por exemplo, 6 mais 5 deu quanto? 11, ó, 6 na cabeça, 5 na mão. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você coloca um aqui e subiu um lá pro vizinho. Lembra que eu falo? Deu 11, não deu? Coloca um aqui e sobe um lá pro vizinho da esquerda. Não deixa o número aqui em cima, não. Você sobe pro vizinho da esquerda. Sempre pro vizinho, pro coleguinha. Então, deu 11, 11 não é 1 e 1. Então, você vai colocar um aqui e subir o outro 1 que sobrou lá pra cima do coleguinha da esquerda. Se tivesse dado 11 aqui, ó, aqui, aí você deixaria um 11 aqui, porque não tem vizinho. Tá vendo como não tem o vizinho? Agora, se o 1 aqui tivesse o vizinho, você pegaria e subia pra cá. Então, só pode subir o número quando ele tem o vizinho da esquerda. Não tendo o vizinho da esquerda, você coloca o número total embaixo. Então, o que é adição com reserva? É quando o número dá maior que 10 e você tem que colocar um aqui e subir o outro lá para a esquerda. Então, reserva, você reservou outro número. Colocou um e o outro tá reservadinho. Quando você for somar, ó, 6 mais 5 deu 11, não deu? Um você deixou aqui, o outro um você subiu, não foi? E aí você vai pegar 1 mais 1 dá 2? Não, porque tem um aqui. Então, todo número que subir, você precisa somar com ele. Não? 1 mais o outro 1 que tá aqui. Então, todo número que subir, você tem que somar com ele. Aqui, ó, subtração. Vamos agora para subtração, que é a mesma coisa que a continha de menos, né? Olha o tracinho aqui, ó. Parece um risquinho, parece um palitinho? É a subtração. O que é uma subtração, tia Fabiana? É a operação de tirar uma quantidade maior de outra menor. Você tirar, ó, na adição a gente aumentou, não foi? Acrescentou. Já na adição, a gente vai tirar. Então, na adição, a gente tira, retira, a gente perde. Você tinha 8 pirulitos. Você perdeu 4 ou comeu 4, você ficou com quanto? 4. E eu costumo sempre falar uma coisa para vocês. 8 pirulitos. Você comeu 4. 4 você comeu. Então, 4 você já tá aqui na sua barriguinha. Depois do 4, você vai contar até dar 8 para ver quanto sobrou. Ó. Eu tinha 8 pirulitos, eu comi 4 pirulitos, certo? Eu tinha 8 pirulitos, eu comi 4 pirulitos. Então, 4 eu já baixei. Mas quanto que sobrou? Pego do 4 que eu comi, conta pra frente até chegar a 8. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Eu descobri que sobraram 4. Então, eu tenho 10 pirulitos, eu comi 5. 5 tá aqui comigo. Guardou ele na cabecinha, você já comeu, tá na barriguinha, mas guarda ele aqui na cabeça também. 5 vai contar até 10, que é o tanto que você tinha. Depois do 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, deu 10. Conta sempre pra frente. Vamos voltar lá no slide para a gente poder entender. Quais são os termos da subtração? Minuendo e subtraindo. O minuendo é o de cima e o subtraindo é o de baixo. Certo? Então, esse vai ser 5 menos 2. Ó, 5 menos 2 deu 3. 3 menos 2 deu
1. Então, o de cima chama minuendo e o de baixo subtraindo. O que vai sobrar aqui vai chamar resto ou diferença. Toda vez que aparecer num probleminha assim, qual que é a diferença entre os lápis de Samuel e os lápis de Camila? Ele quer saber qual que é, quem tem menos que o outro. A diferença, tá? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, a gente já vem a nossa atividade que a gente resolveu que tá no Google Sala de Aula, que o pai de muitos imprimiram, outros copiaram no caderno. Lá eu quero armadinha, continha, bonitinho. Vamos ler a primeira questão. Silvana tinha 8 biscoitos, ou 8, ela tinha 8 biscoitos, deu 3 ao irmão. Com quantos ela ficou? Ela tinha 8 e deu 3. Vamos ver aqui quanto que ela vai ficar? Ó, então a Silvana tinha 8, né? Menos 3. Vamos ver com quanto que ela vai ficar. 8 menos 3. Ela tinha 8, ela comeu, ela deu pro irmãozinho dela 3. 3 tá aqui. Vamos contar qual que vem depois do 3, ó? 4, 5, 6, 7, 8. Então, com quantos que ela ficou? 5. 8 menos 3. 3 ela tá aqui, ela já deu pro irmãozinho dela. Depois do 3, eu vou contar pra mim descobrir quanto que sobrou pra ela depois do 3. 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou 5. Ah, mas eu posso fazer nos dedinhos? Pode. Tá tendo dificuldade? Faz um dedinho. Tem 8. Ela tirou 3, ficou com 5. Então, ela ficou com quanto? 5. Vamos voltar aqui no slide para a gente poder ver. Então, Silvana tinha 8 biscoitos, deu 3 biscoitos ao irmão dela. Com quantos ficou? Vamos ver com quantos ela ficou. Então, a gente vai saber aqui, ó. Silvana ficou, tem que escrever bonitinho lá no caderno. Silvana ficou com 5 biscoitos, certo? Essa é a resposta. Você tem que fazer isso aqui e escrever. Silvana ficou com 5 biscoitos. Tem que escrever na hora na resposta lá. Não é para ficar sem reescrever. Vamos agora para a próxima. Vamos fazer a leitura do próximo probleminha. Para deixar seu caderno muito bonito, para deixar seu caderno muito bonito, Paulo vai colorir com 6 cores. Olha, ele escolheu 6 cores para colorir no caderno. Ele já escolheu 4. Então, 4 ele já escolheu. Quantas cores faltam para serem escolhidas? Então, 4 ele já escolheu. Não, como que eu vou resolver, tia Fabiana? Como você vai resolver? Você vai fazer o seguinte, ó. Ele quer usar 6 cores. 6 cores ele quer usar, né? Mas ele já escolheu 4. 4 ele já tem lá guardadinho. Ele já sabe quais que ele quer usar. 4. Mas ele precisa de 6. Então, 4. Vou contar até chegar no 6. 4 ele já tem, já? Mas ele quer 6 lápis de cor. Então, 4 na cabecinha. Depois do 4, 5, 6. Então, quantos lápis de cor falta para ele? Faltam 2. Então, 4 mais 2 que deu 6. Vamos lá armar a continha aqui. Então, ó. Como que vai ser a continha? 4 ele já tinha, mais 2. Que deu quanto? Deu 6. E aí, como que você vai escrever? Faltam 6. Faltam 2 lápis para ele completar os 6 que precisa. Então, ele tinha 4. A pergunta foi, quantos ainda faltavam para ele completar os 6? Então, faltam 2 lápis para ele completar os 6 que precisa. Essa é a resposta. Então, faltam 2. 4 ele já tinha escolhido, eu contei para frente. Depois do 4, 5, 6. Vamos apagar aqui. Deu para entender certinho, né? Vamos apagar. E vamos lá para o próximo probleminha para ver o que ele nos fala. No próximo probleminha, vamos ver o que ele vai nos falar aqui. No próximo probleminha fala assim: Luciano tinha 8 moedas de R$1. Gastou 3 moedas. Com quantos ele ficou?
Luciano tinha 8 moedas de R$1. Quantos gastou 3 moedas, né? Com quantos ele ficou? Então, vamos lá. Ele tinha 8 moedas de R$1. 8 moedas de R$1, R$1 vale 1. R$1 mais R$1, 2 mais R$1, 3 mais R$1, 4 mais R$1, 5 mais R$1, 6 mais R$1, 7 mais R$1, 8. Então, ele tinha 8 moedas de R$1, que é a mesma coisa que R$8. Ele gastou... Quanto que ele gastou? Vamos voltar lá para a gente ver quanto que ele gastou. Ele gastou 3 moedas. Então, é 8 menos 3 a continha que a gente tem que fazer. 8 menos 3, que vai dar igual a quanto? 8 menos 3. Então, 3, grava o 3 na cabeça e conta pra frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto que deu? 5. Como que você fecha, Fabiana? Ó, 8 menos 3, não é? 3 eu guardei na cabecinha e contei pra frente até chegar no 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 5. Posso tirar os dedinhos também? Pode fazer o contrário. 8, tira 3, ficou quanto? 5. Então, a resposta aqui é 5. Vamos ver o que ele pergunta lá no final. Luciano tinha 8 moedas, gastou 3 moedas. Com quantos ele ficou? A gente vai responder da seguinte maneira. Luciano ficou com 5 moedas de R$1. E aí, lembrando que ele ficou, então, ele tinha R$8, ele ficou com R$5. Então, essa é a resposta, certinho? Vamos para o outro probleminha agora. No outro fala assim, Ivan tem 9 figurinhas. 9. E Felipe tem 5. Ó, o Felipe só tem 5. Então, o Ivan tem 9 e o Felipe tem 5. Então, a gente já sabe que quem tem mais é Quem que tem mais? O Ivan. Ó, o número 9 é maior que o número 5. Então, o Ivan tem 9 e o Felipe tem 5. Quantas figurinhas Ivan tem a mais que Felipe? Vamos ver? É só a gente fazer da seguinte maneira, ó. Ó, o Ivan tem 9, não tem? O Felipe só tem 5. Eu quero saber quanto que o Ivan tem mais que Felipe. Então, o Felipe só tem 5. Vamos contar até chegar no 9? 5 o Felipe tem. Até quando chegar no 9? 6, 7, 8, 9. Então, quanto que ele tem? 4 a mais. Então, Ivan tem 9. Felipe só tem 5. Eu quero saber quanto que o Ivan tem a mais que Felipe. Então, 5 o Felipe já tem. Guardou para ele. Vamos contar até chegar no 9. 6, 7, 8, 9. Então, quanto que ele tem a mais? O Ivan tem 4 a mais do que Felipe. Ó, então, Ivan tem 5 figurinhas a mais que Felipe. Vamos mostrar para vocês como que vocês têm que colocar lá na continha de vocês. Vou montar aqui. Pode fazer assim também, ó. 8, 9 menos 5, que vai ser igual a 4, tá no mesmo. Então, aqui torna uma continha de menos, uma continha de subtração. 9, não é? Que o Ivan tem. Mais 5 o Felipe já tem. Falta quanto para ele chegar na mesma quantidade que o Ivan? 4. Então, 9 menos 5 é igual a 4. Então, quantos... Ó, então, a pergunta é qual? Vamos voltar lá para a gente ver qual que é a pergunta. Vamos voltar aqui para a gente ver qual que é a pergunta lá do probleminha. Quantas figurinhas Ivan tem a mais que Felipe? A mais que Felipe. Então, vamos lá para a gente responder. Vamos responder aqui. Ivan tem 5 ou 4 a mais que Felipe. Opa, Felipe. Então, Ivan tem 4 a mais que Felipe, não é? Então, vamos lá. Então, essa é a resposta. Ivan tem 4 a mais que Felipe.
Então, vocês entenderam. A adição é a mesma coisa que continha de mais. Quando eu tiver dificuldade na continha, grava um número na cabeça. 5 mais 5, 5 na cabeça e os 5 na mão. Vou contar para frente. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, o número é muito grande. 20 mais 30, mas é difícil demais, tia. A arma continha, sendo que cada número tem que ficar número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Por onde que eu começo a resolver? Eu sempre começo a resolver da direita para a esquerda. A soma, o resultado que dá lá embaixo da adição, chama total. Total. Da subtração, chama resto ou diferença. Por que resto? Porque você não tirou, aquilo que sobrou é resto. Então, adição você acrescenta, você soma, subtração você tira, você retira, você é a mesma coisa que você perder. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que a tia Fabiana quis explicar. Qualquer dúvida pode me procurar lá no WhatsApp, mandar áudio, precisar ligar, liga, mandar foto da atividade, explicar certinho qualquer dúvida, tá ok? Eu agradeço vocês, beijos e bom final de semana.